Muito bom dia a todos. Estamos na hora, vamos então dar início com uma palavra de oração, pedindo que o Senhor nos possa orientar neste momento de estudo que nós vamos ter em conjunto. Oremos então. Senhor nosso Deus, te agradecemos. Mais uma manhã, mais um encontro que temos aqui, neste lugar, para juntos estudarmos a Tua Palavra. Nossa oração é recorrente e é a mesma de sempre, e assim será, Senhor. Queremos que Tu nos orientes, queremos que Tu estejas connosco. Queremos que seja um tempo agradável, Senhor, e por isso, nestas pequenas palavras, durante estes poucos segundos, Senhor, seja a altura de nós tratarmos algum assunto pendente para podermos estar juntos neste momento de adoração a Ti, para que a Tua Palavra possa entrar nos nossos corações de forma simples, com facilidade, sem resistência do pecado. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos bem e, dentro destas histórias, ou aquilo que aconteceu há muito tempo que Tu prescreveste, que nós possamos compreender a importância disto para o nosso procedimento hoje. Abençoa cada professor em cada classe que está a decorrer agora, Senhor, independentemente da idade, que Tu possas estar com cada um dos Teus servos, Senhor, que teve o cuidado de preparar para agora poder ministrar. Abençoa também os alunos, Senhor, para que possam estar com atenção devida e todos juntos possamos aprender. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos continuar então o nosso estudo no livro de Êxodo. Estudo este que começou no início da Bíblia, no primeiro versículo do primeiro capítulo em Gênesis. E nós fomos avançando e agora estamos em Êxodo e hoje vamos dar um grande avanço. A lição de hoje vai ser uma lição com pouco conteúdo histórico, mas vai haver aqui um conteúdo mais explicativo. Nós não vamos entrar nos detalhes todos porque a lição não nos permite, mas eu considero que é uma lição importante para nós percebermos alguns aspectos da Bíblia, nem que seja aquilo que tem a ver com a lei. Como é que Deus deu a lei, porque é que Deus deu a lei, a forma como Deus deu a lei, para nós percebermos depois as implicações que isto tem e a forma depois como era esperado que o povo pudesse viver. Então, para hoje, os pontos que eu tenho para nós estudarmos juntos são aqueles: o temor a Deus, a maneira como nós devemos estar diante dele. Depois vamos estudar sobre o livro da aliança e saber o que é isso do livro da aliança, porque confesso que antes do estudo para esta lição eu não sabia exatamente o que era. Mas através do estudo, para mim, as coisas ficaram muito claras e nós pensamos que às vezes o livro da aliança é todo o Antigo Testamento e aqui vamos perceber que não é. É apenas uma parte muito específica do livro de Êxodo. E depois temos toda a Bíblia, mas a lei não é todo o Antigo Testamento. E aqui é importante nós percebermos isso. Depois vamos ver esta ratificação da lei, desta aliança que é feita. A aliança é esta expressa através do livro e esta ratificação envolve o acordo entre duas partes. E aqui rapidamente conseguimos perceber que Deus é uma das partes e depois temos a outra parte que é o povo de Israel e tudo aquilo que foi feito para que isto pudesse ser ratificado, compreendendo o acordo que houve entre as partes. E depois vamos ver mais uma subida de Moisés ao monte e esta subida depois vai ser importante para Moisés receber muitas informações estas relacionadas com leis mais específicas e, por exemplo, toda a informação relativa à construção do tabernáculo. E é Moisés que vai receber e depois vai descer. Então vamos ver aqui o texto, o conteúdo que está em vários capítulos e desta vez nós não vamos ficar apenas em poucos versículos num capítulo, como temos ficado até agora a estudar os 10 mandamentos, mas hoje vamos avançar vários capítulos porque nós não vamos analisar ao pormenor tudo aquilo que eu acabei de descrever. Comecemos então por esta transição. Nós, a semana passada, terminámos o estudo dos 10 mandamentos e é importante nós percebermos como é que as coisas aconteceram. O que é que estava a acontecer? O que estava a acontecer foi que o povo santificou-se durante 2 dias para poder depois ver a manifestação do Senhor e ouvir aquilo que o Senhor tinha a dizer. Havia um monte, imaginem que vocês agora estão no sopé de uma montanha, existe um monte à vossa frente, havia uma marcação ao redor do monte para que ninguém pudesse aproximar-se dessa marcação, porque senão a penalização seria a morte. Nem sequer os animais podiam aproximar-se, o Senhor então manifestou-se através do monte. Começam a cair, vamos imaginar, raios, trovões, o monte há uma nuvem espessa que o cobre e a partir depois dali o monte começa a estremecer, o povo afastado, mas a olhar para o monte de frente e de repente começa a ouvir uma voz audível, voz essa que começa depois a fazer a descrição daquilo que nós conhecemos como os 10 mandamentos. E foi desta forma. Então todo o povo estava a ouvir ao mesmo tempo aquilo que Deus estava a dizer. Então os 10 mandamentos foram dados por Deus ao povo com voz audível. Não é? O que acontece
é aquilo que nós já tínhamos percebido. O povo ficou temeroso. Imaginem uma voz a vir do monte, como se fosse um trovão. O monte treme, há fumo, há uma nuvem densa, de modo que ninguém conseguia ver o que estava lá dentro daquela nuvem. Então o povo fica muito temeroso e o que é que eles vão pedir a Moisés é para que Moisés funcionasse agora como intermediário, porque eles tinham muito medo de lidar com Deus assim, porque este Deus podia matá-los a qualquer momento. E por isso eles vão explicitamente dizer a Moisés, disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Então veem, os irmãos com isso conseguem perceber que aquilo foi um cenário como eles nunca tinham visto, uma manifestação divina, e o povo agora tem medo, não sabe o que é que há de esperar disto. Moisés vai explicar ao povo e vai explicar o óbvio. Se Deus os quisesse matar, já os teria morto. Se Deus não quisesse saber deles, já os teria deixado no Egito. Então Moisés vai acabar por dizer que Deus não os quer matar, mas simplesmente quer que eles possam temer ao Senhor. E esta parte aqui é importante, porque se por um lado Deus não os quer matar, e Moisés diz-lhes precisamente, não tenham medo, mas ao mesmo tempo Moisés consegue explicar a importância do temor. Porque nós não devemos ter medo de Deus, mas devemos ter temor. Temor é o respeito para nós não falharmos e cumprirmos tudo aquilo que Deus nos pede. Então Moisés vai comunicar exatamente isto ao povo e diz assim, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós. Então Deus manifestou-se desta forma para que eles soubessem que Deus não os quer matar, senão Deus já os teria matado, mas para que eles ao mesmo tempo tivessem este temor. E eu gosto da parte final do versículo, explica porque é que o temor é importante, e diz assim, a fim de que não pequeis. Esta parte para nós é significativa, porque nos ensina que se nós não tivermos temor ao Senhor, o pecado vai acontecer com muita naturalidade. Sempre que nós pecamos, há aqui uma falha no temor, porque se nós tivéssemos temor e respeito pelo Senhor, nós não iríamos pecar. Então parece que Deus faz com que aquele cenário acontecesse, que provocava esta reação, que eles acabaram por exteriorizar como medo, interiorizar e exteriorizar como medo, precisamente para que eles pudessem manter-se dentro dos caminhos que o Senhor queria. Basicamente é dizer para que eles não pecassem. Então, o temor é necessário. Nós precisamos de ter um temor constante a Deus. E quando nós encontramos homens que cometem grandes atrocidades, se há uma coisa muito clara que nós conseguimos ver, eles não têm nenhum temor ao Senhor. Porque se eles tivessem, não estamos a falar de pessoas ateias, estamos a falar mesmo às vezes de cristãos, se eles tivessem temor ao Senhor, eles não fariam aquilo que fazem, porque não pode haver um temor verdadeiro com pecado. Então, o temor, Deus também queria mesmo que eles tivessem. Aqui é importante ver que o povo não queria esta proximidade com Deus. Porquê? O povo sabia quem era este Deus. Este Deus teve esta manifestação. Ele mata quem quer, quando quer e como quer. Não há nenhum receio. Lidar com os outros deuses é fácil, arranja-se esquemas. Eu faço uma coisa que Deus não gosta, peço ajuda a outro Deus, ou faço uma oração, ou uma reza, ou um ritual. Nós sempre damos a volta. Com este Deus não dá para dar a volta. Este Deus fala e eu ouço. Os outros não falavam, ninguém ouvia. O monte treme. Como é que se faz o monte tremer? As pessoas perceberam que com este Deus não é para brincadeiras. Então eles não quiseram ter um contacto direto com Deus. Aqui é importante também dizer que o povo não estava a rejeitar a Deus. Estava simplesmente a rejeitar a forma como Deus se queria manifestar. Considerando que a forma como Deus se queria manifestar era uma forma que ia promover o temor, basicamente conseguimos perceber a natureza humana. Nós queremos ter uma relação com Deus, mas uma relação confortável e sem temor. Estamos muito mais confortáveis. Então isto espelha bem a maneira como nós vivemos na nossa sociedade. Nós queremos estar numa relação com Deus, mas confortáveis. Não, eu com Deus estou bem, eu na igreja estou muito confortável. Confortável demais não é bom. Experimente educar uma criança a estar confortável demais. Nós sabemos que a criança tem que perceber que ela não pode estar confortável demais. Ela tem que perceber que há regras, há limites. Às vezes há imposições. Então não pode haver este conforto, esta vontade que nós temos, que nós queremos ter e que a nossa sociedade, de certa forma, nos ensina que nós devemos viver desta forma. Nós não encontramos isso nas Sagradas Escrituras. Deus quer mesmo que nós tenhamos temor.
Então Deus quer que haja temor. E é isso que nós devemos ter, porque é isso que Deus espera que nós possamos ter. Porquê é que o povo então preferiu o intermediário? Bem, percebemos rapidamente. O povo tinha medo de morrer. Associou aquela voz de Deus e todo aquele espetáculo, o monte a tremer, os relâmpagos, associou a um perigo. Então o povo achou que Deus não tinha controle, parece, do seu poder, não fosse o raio cair ao lado e podia matá-los. Mas este Deus tem um controle total do seu poder. E ele só fez tremer o monte, não fez tremer onde eles estavam. Então o povo manifestou este medo de morrer. E claramente percebemos o óbvio. O povo tinha muita dificuldade para lidar com a santidade, como nós. Imaginem o Senhor aparecer para nós como aconteceu com estas pessoas. Nós também não íamos querer. Isto iria controlar aquilo que nós vemos, aquilo que pensamos, aquilo que fazemos. Nós não iríamos querer. Quantas vezes pensamos que se tirássemos o pecado da vida, parece que a vida não tem graça? É falta de temor. E nós consideramos que a vida, para ter graça, tem que haver ofensa ao Senhor, porque qualquer pecado é uma ofensa direta ao Senhor. Mas nós próprios, mesmo cristãos, pensamos que parece aquelas coisas que os descrentes dizem, uma pitada de pecado é que dá alegria à vida. E nós mesmo inconscientemente, também às vezes achamos que isto faz parte. Não, não faz parte. O temor deve existir precisamente para não haver nem sequer este tipo de pensamento. Então, a partir deste momento agora, o que passou a acontecer foi que o povo que iria passar a escutar Deus diretamente, Deus iria agir com o povo de uma forma diferente de todos os outros deuses que eles conheciam. O que passou a ver é uma relação semelhante a todos os outros deuses que eles conheciam. Passou a ver o quê? Um intermediário. E era isso que eles estavam habituados, por exemplo, a ver as religiões egípcias, que havia sempre um intermediário. Então, a partir deste momento, nós começamos a ver que Moisés assume claramente e formalmente o papel de intermediário. Porque até aqui Moisés assumiu, porque foi Moisés que recebeu a ordem do Senhor. Mas aos poucos o Senhor estava agora a apresentar-se, porque agora o povo iria conhecê-lo e o Senhor iria comunicar com o povo diretamente. Mas a partir de agora, não. Então vejam o que acontece. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Então agora o povo passou a ter um intermediário e aparentemente resolve o seu problema. E Moisés vai aproximar-se da nuvem escura, vamos ver depois aqui os detalhes de como é que isto aconteceu, e vai receber uma coisa interessante que são as várias leis que estão entre o capítulo 20, depois dos 10 mandamentos, do livro de Êxodo, até o capítulo 23. E nós aqui vamos encontrar a apresentação de várias leis. Nós não vamos estudar todas elas ao pormenor, mas não deixa de ser interessante. Os irmãos em casa, eu recomendo vivamente que façam esta leitura. Considerem que estas lições é uma espécie de aulas normais de escola em que é esperado que os alunos façam as suas leituras em casa. Então recomendo vivamente que possam ler do capítulo 20, podem começar desde o início, ler os 10 mandamentos e depois continuar por aí abaixo. E depois vamos até Êxodo 23, 33 e nós vamos encontrar leis sobre a organização do culto, a maneira como lidamos com os servos e depois todas as questões de justiça relacionadas com crime e depois coisas que têm a ver com a relação entre pessoas, quando há dano, quando não há dano, roubo o animal, não roubo o animal, fere o animal, não fere o animal, quando é sem querer, quando não é sem querer. Todos os pormenores são ali bem descritos, a relação entre as pessoas, tem a ver com também as relações de proteção social, porque nenhum povo tinha um sistema de proteção social, uma espécie de segurança social como nós temos. Israel tinha contemplado na lei, não era uma coisa implícita, não estava lá mesmo na lei explícita para que as pessoas pudessem proteger os mais desfavorecidos, e depois também tem leis que vão regular toda a vida religiosa e até advertências para quando eles estivessem a fazer caminhadas para algum lado, todos os cuidados que deveriam ter. Então, o conjunto destas leis que nós temos aqui vão formar aquilo que nas Sagradas Escrituras nós conhecemos como o livro da aliança. Isto que nós temos aqui, entre este capítulo, versículo e este capítulo e versículo, nós vamos encontrar aquilo que as Sagradas Escrituras chamam como o livro da aliança. E isto é importante porque, pelo menos eu tinha a ideia que o livro da aliança era o Antigo Testamento todo ou todo o Pentateuco. Não. Isto é o livro da aliança. É aqui que nós encontramos toda a lei que Deus utiliza para a sua relação com o seu povo. E agora os irmãos dizem, mas e depois e aquilo que aparece no livro de Levítico? Vamos ver mais daqui a bocadinho. Então, o livro da lei servia para quê?
para regular. Já vamos ver mais daqui a bocadinho. Eu só queria agora voltar um bocadinho atrás. Então, e diz assim o texto: e tomou o livro da aliança, disse o livro da lei, o livro da aliança, peço desculpa, e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Porquê é que se chama o livro da aliança? Não é? Vamos agora perder algum tempo a perceber porquê. Porque quando há uma aliança tem que haver pelo menos quantas partes? 2 partes. Pensem na ideia de aliança que muitos irmãos têm, que tem a ver com a celebração do casamento. É um acordo entre 2 partes. Então tem que haver pelo menos 2 partes envolvidas para que possa existir uma aliança. Então chama-se aliança precisamente por causa disso, porque foi dado por Deus para o povo, é escrito por Moisés, foi lido publicamente para que ficasse claro diante de todos, vamos dizer assim, das 2 partes, é aceite, se é dado por uma das partes, está tacitamente implícito que Deus quer aquela aliança, é aceite pela outra parte, não é? Vamos considerar uma espécie de casamento, há um que pede, se pede é porque quer casar, e há um que responde, se responde e diz que sim, é porque quer casar. Então a partir daí temos 2 partes em acordo, e é selado com o sangue, é simbólico, mas que significa que as 2 partes agora vão ficar vinculadas a esta aliança. Então, este bloco de versículos define os termos da relação entre Deus e o povo de Israel. Então, nós temos agora aqui uma aliança que é celebrada, e existe então este livro que vem a dizer o que é esperado, neste caso, de uma das partes que é do povo, não é? Uma vez que Deus é aquele que faz a oferta e o povo aceitou. Não é? Então, temos aqui no livro da aliança toda a informação que vai permitir agora a regularização do quê? Do culto, da justiça, as questões de lei, não é? Tem que haver aqui uma ordem social, a vida dentro da própria família, Deus vai estipular, definir quais são os limites, a responsabilidade que deve haver na sociedade das várias pessoas, até questões económicas encontramos também, e até o ritmo da espiritualidade. E nós com isso conseguimos perceber que Deus, dentro daquelas grandes dimensões da vida humana, não deixa nada de fora. Os irmãos dizem, mas o que é o ritmo da espiritualidade? É a frequência com que cultuam. De certa forma, nós ainda temos hoje, como herança daquilo, nós encontramos todos os domingos. Encontramos, basicamente, a dizer, uma vez por semana, para o grande culto, e depois vamos tendo várias festas e celebrações. Até o ritmo de culto, que podíamos achar que era um pormenor, Deus vai definir, para que as pessoas pudessem estar bem orientadas. Então, tudo isto, quando as pessoas cumprissem esta aliança, elas conseguiam também perceber uma coisa importante, que era isso que Deus queria. Era verem o caráter de Deus, que é um Deus que é santo, e por isso então tem uma lei que é diferente de todas as outras que existiam. Então, santo é separado, algo diferente, não é? É justo, porque as leis são feitas para que todas as pessoas pudessem ter igualdade em dignidade. Também não existia nenhuma lei assim, não é? E é protetor dos vulneráveis. Há um sistema de segurança social, de proteção social nestas leis. E vemos que o Senhor, muitas vezes, quando dá uma ordem, dá só a ordem, mas nos casos de bullying, nos casos em que não se respeitam os mais vulneráveis, os mais fracos da sociedade, muitas vezes Deus diz assim, porque eu sou o Senhor. Basicamente é dizer, se não o respeitares, se não tratares bem os vulneráveis, o problema vai ser comigo. É bom que faças. Numa linguagem muito nossa. Então vemos que Deus tinha um cuidado muito grande com pessoas com deficiência, com órfãos, porque não tinham o apoio dos pais, com viúvas, com o estrangeiro, porque está desamparado. Então nós aí conseguimos perceber o caráter de Deus. É um Deus que está preocupado com os frágeis. E quer que os frágeis sejam bem tratados de modo a conseguirem vencer a sua fragilidade e tornarem-se pessoas, vamos dizer, com as mesmas condições das restantes. Há um cuidado muito grande e o povo fica a conhecer. E com isso nós temos que também ter o contexto histórico na cabeça. Este povo, há alguns meses antes, eles estavam em que situação? Eles eram escravos. Eles não tinham organização social nenhuma. Eles tinham um senhor que mandava neles. Então temos aqui um povo que não sabia organizar-se como povo. Então Deus agora também dá-lhes uma lei para poder organizá-los como povo, terem uma orientação.
Porque se eles agora saem da escravatura, eles têm que se organizar e podiam seguir uma lógica de tirania. O mais forte começava a reinar e definia as leis. E Deus diz, não, o meu povo, as leis não são feitas por homens. Eu faço as leis. E por isso Israel, se cumprisse as leis, seria um povo completamente diferente de todos os outros. Tinha de ser. Todos os outros povos tinham leis humanas. Israel tinha o quê? Uma lei divina. E a ideia de Deus era essa. Era, imaginem que temos aqui dois povos. Um povo que seguia uma lei humana e este era o povo que seguia a lei divina. E aquilo que Deus queria, no seu plano original, que Israel nunca cumpriu, era nós a vivermos com as nossas leis humanas, com violência, com a injustiça, e se houvesse uma justiça, era uma justiça falsa, porque havia alguém que, por ser mais importante, influenciava a decisão do juiz. Nós olhávamos para Israel e dizíamos assim, eu quero aquilo. Então, como é que era o processo, vamos chamar de evangelização? Era de fora para dentro. Eu dizia, eu quero aquilo, então o que acontecia era eu entrar para dentro do povo. Eu queria vir para aqui. E por isso é que Deus disse, receba um estrangeiro, proteja até a terceira geração em alguns casos, pois ele já faz parte do povo, para ficar bem assimilado, para não continuar com ainda a influência de fora. Estão a ver, a ideia era, as pessoas de fora olhavam para Israel e o que é que faziam? Iam entrando, iam entrando. O processo de evangelização agora é diferente. O que é que o Senhor pede? A igreja fazer o quê? Ir para fora. Ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Então, nós agora somos convidados a sair daqui para levarmos a mensagem. Mas antigamente, no plano de Deus, quando trabalhava com o povo de Israel, não era assim. Era os povos viam e claramente nós conseguimos ver isso em alguns momentos na história de Israel, quando vários povos foram sendo assimilados, incorporados e nunca mais saíram. Os gibeonitas é um bom exemplo. Eles enganaram Josué, que é um povo, eles entraram no povo de Israel e os irmãos, quando depois forem ver a história, desde que entraram, podiam a determinada altura querer sair. Nunca mais quiseram sair. E tiveram um papel importantíssimo. Eram alguns dos servidores do templo. Mas eles podiam querer sair. Não quiseram. Porquê? Eles sabem, fora disto, é de longe pior. E mesmo quando o povo se desviava, e o povo desviou-se muito, mas eles perceberam, fora disto, é pior. Então, muitos povos foram sendo assimilados e esta era a lógica. E conseguimos perceber porquê. Viviam de acordo com uma lei divina, como é que não ia funcionar? Bastava Israel cumprir aquilo, tinha que funcionar e funcionar bem. Então, nós temos aqui o livro da aliança. O livro da aliança nós devemos entender como a lei fundamental. Vai agora definir os princípios que vão regulamentar o culto, a justiça, a vida familiar e social, a parte económica também e até o ritmo de espiritualidade. Só que agora nós temos a lei fundamental, mas esta lei depois é desdobrada. E é o que vai acontecer nos capítulos seguintes e até alguns livros seguintes que nós vamos encontrar em Levíticos e em Números. São muitos capítulos que nós vamos saltar, depois a lei começa a ser desdobrada em aspectos mais técnicos que depois Deus vai querer começar a explicar ao povo, precisamente para que o povo pudesse ter aqui uma orientação mais clara, porque a lei depois vai começar a ser aplicada a situações específicas. Nós, quando temos, por exemplo, a Constituição da República Portuguesa, não temos situações específicas, mas a partir dali, não é? Desta lei fundamental, nós vamos fazendo as outras leis mais específicas. Mas estas leis específicas que vão surgindo, elas respeitam todas, estão debaixo do quê? Da Constituição, que é a lei, que é a grande lei. A partir daqui é que se faz tudo. Por isso é que quando há uma nova lei, de vez em quando alguém suspeita e diz não, vamos ver se está de acordo com a Constituição, porque qualquer nova lei que é feita tem que estar de acordo com o quê? Com a lei suprema, não é? No nosso caso, em Portugal, será a Constituição da República Portuguesa. E às vezes vemos a publicação de diplomas e despachos, às vezes para clarificar, às vezes para alterar, porque as coisas não estavam muito bem claras. Então, existe depois tudo isso, que são aquelas outras leis que nós acabamos por estudar nos livros seguintes. Mas vamos perceber o que é que aconteceu. Vamos perceber o que é que aconteceu, meus irmãos. Então, Moisés desce do monte, disse ao povo aquilo que ouviu da parte de Deus. E o que é que ele ouviu? Aquilo que depois ficou conhecido como o livro da aliança, certo? Ele vai escrever depois isto no livro.
porque ele primeiro ouviu. Agora eu queria que nós pudéssemos seguir toda a lógica de acontecimentos por causa disto do livro da aliança. Vejam. Enviou alguns jovens de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Muito bem. Moisés tomou metade, e agora peço atenção aos pormenores, metade do sangue e o pôs em bacias. Então agora, depois de oferecerem os sacrifícios, os jovens, a metade do sangue, ele coloca em várias bacias. E depois temos a outra metade, se ele separou uma metade, falta a outra metade, não é? E a outra metade aspergiu sobre o altar. Então, nós temos aqui o altar, ele pegou na outra metade e aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo e lhes disse, tudo o que falou o Senhor, e o povo responde, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então agora temos Moisés a comunicar as palavras ao povo, houve o sacrifício, metade do sangue está em bacias, a outra metade o que é que Moisés faz? Vai aspergir sobre o altar. O altar representava o quê? A presença de Deus. Então o sangue dos animais foi derramado, foi derramado num objeto que representava o quê? A presença de Deus, que era o altar. A outra parte, com um objeto próprio, ele vai molhar e vai espargir sobre o povo. Isto tem um significado tremendo e significa o mesmo sangue foi derramado sobre quem? Sobre Deus e sobre o povo. Então agora as duas partes estão debaixo da mesma aliança. As duas partes estão debaixo da mesma aliança. Agora, como é que nós sabemos que Deus está agradado com esta aliança? Do povo sabemos, porque o povo disse tudo aquilo que Deus disser nós faremos. Nós conseguimos ver aqui a exteriorização da vontade do povo, que era, sim, nós queremos esta aliança. Nós queremos esta aliança. Como é que nós sabemos que Deus quer aliança? Implicitamente sabemos, porque se foi Deus que desafiou o povo para a aliança, foi Deus que disse aquilo que faz parte do livro da lei, mas nós vamos mais à frente. Vejam. Depois desta ratificação, para nós podermos ter a certeza que Deus se agradou, Deus vai ordenar que Moisés, Arão, os dois filhos de Arão, vamos ver que vão morrer mais tarde, Nadab e Abiú, não é? E mais 70 anciãos, Deus vai dizer para eles subirem. E eles vão agora subir ao monte, e o texto é muito interessante. Diz assim, e subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú. Nadab e Abiú são filhos de Arão. E 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Significa que Deus não os matou. Então Deus agradou-se deles. Porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. Não é? Temos várias questões. Claramente, os irmãos, ao verem este texto, as questões já vieram à vossa cabeça, não é? Por que razão Deus os convocou para uma refeição? Não precisava, aparentemente. E viram mesmo Deus ou não viram? Porque o texto, aparentemente, diz que viram. O Nilvando diz que viram. Vamos ver se viram, porque ele vai ter que ser consistente com a sua resposta até os outros versículos que nós vamos ver. Então vejamos. Comecemos pela primeira. Pergunta. No mundo antigo, quando havia uma aliança, na verdade, nós latinos ainda temos o princípio muito semelhante. As alianças ou os acordos, eles eram ratificados e como forma de nós também exteriorizarmos publicamente que há um acordo, isso acontecia através do quê? De uma refeição. Havia sacrifícios e depois as pessoas juntavam-se e havia um banquete. E desta forma, então, as pessoas podiam saber que houve um acordo entre duas partes. É um pouco a semelhança do que acontece hoje. Quando duas pessoas se casam, a festa é uma forma de todas as pessoas, o banquete, a refeição, de todas as pessoas saberem. Por isso, quando há uma festa, nós dizemos, quem está a casar? Sabemos. Porque, de certa forma, nós herdamos isto. E nós latinos herdamos muito bem. Há um acordo entre duas empresas e há uma fusão. No mundo latino, o que é que tem que acontecer? Tem que haver uma festa, tem que haver um jantar, tem que haver um almoço, uma refeição. Porque é uma forma das pessoas celebrarem aquilo que foi feito. Então, a aliança que é estabelecida entre Deus e o povo, fica claro que não é apenas legal, ela é relacional.
Eles querem estar um com o outro. Então Deus agora chama estas pessoas e diz: ok, então vamos agora, na cultura oriental era isto que acontecia, vamos fazer aqui o banquete de celebração para mostrar que não é só simplesmente a assinatura de um acordo, de um contrato, nós temos uma relação. É muito mais do que simplesmente algo legal, é relacional. E nós com isso percebemos que Deus explicitamente estava agradado e queria esta relação com o povo. E queria esta relação com o povo. E agora, viram a face de Deus? É interessante, porque se eles viram a face de Deus, por que a descrição não se centrou na face? Centrou-se no pavimento. Coisa tão estranha. Se nunca ninguém tinha visto Deus antes, então a descrição não fazia sentido. O autor, Moisés, também estava lá. Então Moisés não ia descrever como é que era a forma de Deus? E vai descrever o piso? Mas como é que vai descrever o piso? Vocês nunca me viram. E alguém diz, o Adilson agora está ali na igreja. Vocês entram por aquela porta. Estão com o Adilson, comem com o Adilson, falam com o Adilson, olham e veem o Adilson. E depois alguém pergunta, como é que foi? Olha, o piso, eles têm retângulos no chão, aquilo é uma cor assim acastanhada, um tom mais escuro. Não faz sentido. A não ser que só consigam descrever isto. Porque não conseguem descrever o objeto que queriam verdadeiramente ver. Só a partir daí já fica estranho, não é? Mas ainda assim, nós temos que ver a consciência das Sagradas Escrituras. E as Sagradas Escrituras dizem assim, acrescentou, não me poderás ver, está Deus a falar com Moisés, porquanto homem nenhum verá a minha face. E João, no Novo Testamento, vai dizer, ninguém jamais, espera aí, então jamais aqueles não podem ter visto. Então, é uma expressão coloquial que está lá, que eles tiveram na presença do Senhor. O Senhor os aceitou. Eles subiram ao monte, mais ninguém tinha subido. Mas verem Deus não viram. E mesmo o próprio Moisés, quando quis ver, não a face, mas a glória de Deus, Deus disse, não podes, não dá. Tu não estás glorificado, tu se tiveres vais morrer. Mas Moisés queria muito e Deus disse, então vamos fazer o seguinte, ficas aqui, eu tapo-te. Deus é que tinha que tapar, uma espécie de caverna pequenina. Quando eu passar, quando eu estiver longe, tu espreitas e vês-me nas costas, vês-me de costas. E foi isso que aconteceu. E Moisés espreitou, Deus passou, não sabemos como é que pode acontecer, se Deus está em todo lado, mas Deus de alguma forma conseguiu fazer com que Moisés pudesse ver alguma coisa, e Moisés viu a glória de Deus de costas. De costas. Então, esta passagem teologicamente pode causar aqui alguma dificuldade, mas façamos a interpretação, porque nós não podemos encontrar uma passagem que depois vai colidir com as Sagradas Escrituras noutras partes, porque nós sabemos que a Bíblia ela tem que ser interpretada harmonicamente, então ela não se contradiz. E claramente nós conseguimos perceber que eles não viram Deus, mas tiveram diante de Deus, Deus agradou-se deles e permitiu que eles pudessem subir, não se esqueçam, eles subiram ao monte acima da vedação, porque havia vedação, então Deus autorizou. Podemos dizer, olha, eles viram Deus, porque Deus estava a manifestar-se a partir de onde? Do monte. Então podemos dizer, viram Deus. Nós quantas vezes utilizamos esta expressão? Eu ouvi a voz de Deus, mas não ouvimos, lemos as Sagradas Escrituras. Não é? É uma expressão apenas que o texto tem. Então, depois de ratificar esta aliança, e fica agora claro diante de todos que Deus estava muito agradado de tal maneira que oferece esta refeição, Deus ordena que Moisés agora subisse novamente ao monte. Então Moisés está sempre nesta subida. Lembram-se, a primeira vez Moisés sobe, Deus diz para descer, depois sobe novamente para dizer que as marcas estão lá embaixo bem definidas, agora Moisés sobe para ter a refeição e depois desce e novamente Deus agora vai ordenar que Moisés subisse. Só que agora nesta subida nós vamos encontrar uma coisa que é interessante porque existem 4 níveis, então as pessoas vão ficando em vários níveis. Então Moisés vai com Arão, Nadab e Abiú, vai com Josué, o seu servo, e eles começam a andar, então, o povo estava na base do monte, já estava para trás. Eles começam a subir, os 30 anciãos com Arão e os filhos, ficam um bocadinho mais acima no monte. Josué continua com Moisés e fica um bocadinho mais acima no monte. E depois para. E Moisés vai para um 4º nível e sobe um pouco mais.
Agora, Moisés fica ali um pouco mais de tempo e aqui começamos a encontrar uma coisa que parece estranha e eu acho que no nosso tempo nós nem iríamos conseguir perceber. Moisés subiu, muito bem. Então Deus quer comunicar alguma coisa com Moisés. Quanto tempo Moisés agora está à espera que Deus o diga verdadeiramente agora, só para entrares na nuvem? Uma estimativa de tempo. Alguém quer arriscar? A primeira vez o povo para se preparar demorou 2 dias. Agora Moisés vai subir e vai ficar 6 dias. 6 dias, e diz assim o texto. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Mas Moisés não entrou na nuvem. Então Moisés ficou neste, vamos dizer, 4º nível, mais acima que todos os outros, e ficou à espera. E isto para nós é interessante. Porquê? Era o tempo de preparação. Moisés teve que orar bastante enquanto estava à espera. Não podia fazer nada. Ensinar que ele depende de Deus. E ensinar, e percebemos que Moisés aprendeu isso muito bem. Com Deus, é no ritmo de Deus e no tempo de Deus que as coisas devem acontecer. Moisés podia, no final do 3º dia, dizer, já posso. Não, ele só fica calado. Deus, quando diz espera, não pressiones Deus. É como se Deus dissesse, não pressiones. Então, aprendamos com esta história, nós não vamos começar a pressionar Deus. E se for para esperar um ano será. Porque Deus sabe que é um ano que é necessário. E se for para esperar 4 dias, vão ser 4 dias. Então Moisés vai esperar calado. Vamos considerar que a Bíblia não colocou nenhum protesto de Moisés, nem nós acreditamos por aquilo que já conhecemos de Moisés, que Moisés fosse protestar ou tentar argumentar com o Senhor, não, até porque a Bíblia descreve Moisés como o homem mais manso que existia. Moisés fica lá à espera. E eu acredito que se fosse 20 dias, Moisés continuava lá à espera, 20 dias. Não sabemos o que é que ele comeu, o que é que ele bebeu, não fazemos ideia. A Bíblia também não nos diz. O importante para nós é que Moisés obedeceu integralmente. E Moisés ficou ali o tempo todo. No 7º dia, fica a pensar, Moisés está, mas quando? No 7º dia, vejam o que é que acontece. Do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Então agora Moisés, 7 dias depois, no 7º, é que ele entra para dentro da nuvem. E a partir daí os outros já não o conseguem ver. Moisés entra para dentro da nuvem. E ele vai permanecer dentro da nuvem 40 dias. Há pessoas que gostam muito do simbolismo dos números na Bíblia. Eu não sou um aficionado por o simbolismo, mas o 40 conseguimos perceber que é um padrão na Bíblia. Nós encontramos o 40 muitas vezes. O povo peregrinou 40 anos porque os espias fizeram uma visita à terra de 40 dias. Moisés teve 40 dias. O Senhor Jesus jejuou durante 40 dias. Nós encontramos aqui um padrão de 40 várias vezes. Há de ter algum simbolismo, mas eu não quero tornar depois misticismo e depois qualquer pessoa vai tomar decisões daqui a 40 dias. Não, a Bíblia não está a utilizar nem a autorizar-nos para nós começarmos a fazer este tipo de coisas. Mas nós humanos gostamos deste tipo de coisas. Nós humanos gostamos deste tipo de coisas. Mas a ideia do 40 é para autenticar alguma coisa. É uma realidade que não pode ser discutida. Aconteceu de facto. É o tempo de preparação suficiente, não é pouco, para não ser uma preparação despreparada ou precipitada. Então os 40 é utilizado várias vezes nas Sagradas Escrituras. Então agora Moisés vai entrar e vai ali permanecer durante 40 dias. O texto diz 40 dias e 40 noites. Então Moisés agora, durante este tempo, é que ele vai receber o quê? As leis específicas. Podemos dizer o desdobramento daquela lei que fazia parte do livro da aliança. Mas aí vai receber o plano do tabernáculo e Deus vai lhe explicar exatamente como é que deve ser o tabernáculo. Nada com Deus é o acaso. Deus chega ao ponto de dizer qual era a cor, a linha que vai utilizar, como é que vai cozer. Se fosse na nossa língua até qual era o tamanho da agulha. Isto é para nós percebermos que com Deus não é de qualquer maneira. Não é assim que funciona. Deus vai dar os detalhes todos. Deus vai instituir o sacerdócio e explicar como é que funciona. Qual é a família sacerdotal, qual é a função do sacerdote, o que é que os outros devem fazer. Deus vai designar os responsáveis. Porquê? Principalmente pela execução do tabernáculo. E depois vemos também a aliança
como um sinal, o sábado, desculpem, como um sinal de aliança que Deus vai instituir, e vamos, depois podemos expandir um bocadinho mais este ponto. E, por fim, encontramos ali as tábuas do testamento, que são as duas tábuas que Deus vai dar ao povo, vai dar a Moisés para o povo, onde estão ali escritas os 10 mandamentos. Pergunta, curiosidade. Quantas tábuas existiam? Estás a perguntar, Esther, ou estás a responder? Duas tábuas. Quantos mandamentos estavam em cada tábua? Onde é que a Bíblia diz 5? A Bíblia nunca disse. Então não vamos dizer o que a Bíblia não diz. Tanto que os teólogos que estudam mais isto, apesar de não saber, eles dizem que não era 5. Eram 4, 6. Alguns dizem que era 3, 7. Isto é uma invenção nossa e ficou de tal maneira na cabeça que quando representamos, metemos de 1 a 5 uma tábua, de 6 a 10 na outra. Mas onde é que a Bíblia diz que tinha o mesmo número? Sempre, é verdade. Mas a Bíblia nunca diz em lado nenhum. E até os teólogos que estudam mais isto, nem eles próprios conseguem dizer isso, porque eles fazem uma separação, as leis relativas ao Senhor, as outras. Eu tinha a ideia do 5, fui educado a pensar que eram 5, não é? E cheguei a ensinar que eram 5, mas agora eu estava a estudar e diz, não, aqui não diz 5 em lado nenhum. Então não vamos nós dizer aquilo que as Sagradas Escrituras não dizem. Então, durante os 40 dias, vamos ver cada um daqueles pontos rapidamente, nos poucos minutos que ainda temos. Deus vai então dar a Moisés o plano do tabernáculo. O que é o tabernáculo? O tabernáculo era o sítio de referência de adoração. Então imaginem, o tabernáculo seria como se fosse a igreja, pronto, vamos dizer assim, o templo que nós temos hoje como a igreja. Nós vamos vivendo a nossa vida, eles, não se esqueçam, estavam no deserto, acampados, mas havia uma estrutura física, e esta estrutura física era o tabernáculo, e era ali o centro da vida religiosa. Tanto que, havemos depois ver a ordem, eles estavam espalhados, só que não estavam de uma forma qualquer, as tribos estavam bem organizadas. E, por exemplo, a tenda de Moisés não estava num sítio à sorte, estava posicionada numa posição estratégica e estava mais próxima do tabernáculo. Assim como a dos sacerdotes também, porque era o centro da adoração. E as outras tribos espalhadas, 3 de cada lado, imaginem um retângulo, 3 ali, 3 ali, 3 aqui, 3 aqui. Dá 12 tribos, e depois à volta do tabernáculo havia umas tendas de algumas pessoas que eram Moisés e outros que tinham outras responsabilidades. Então, o tabernáculo era o centro da vida religiosa. Podemos dizer, naquele caso, a vida religiosa misturava-se também com a vida social do povo. Era o tabernáculo. Então, enquanto o povo estava no deserto, não tinha templo, então tinha uma estrutura móvel. O tabernáculo era uma estrutura móvel, que eles montavam e desmontavam. E agora eles estavam no deserto. Não se esqueçam que eles tinham que ir para a sua terra, que era a terra que o Senhor tinha prometido a Abraão muitos anos antes. Então eles, quando tinham que caminhar, o que é que faziam? Desmontavam o tabernáculo todo e começavam a viagem. E quando paravam em algum sítio, por alguma razão, ou porque Deus queria, ou porque tinham alguma dificuldade, paravam. Então o que é que faziam? Voltavam a montar o tabernáculo. Então o tabernáculo era uma estrutura de culto móvel que eles tinham. E o que é que havia no tabernáculo? Vamos depois ver algumas imagens, mas era um espaço retangular, havia uma proteção à volta, podemos dizer uma cerca, não é? E Deus vai dar indicações específicas da estrutura da cerca, vai dizer como é que são os postes, o pano que liga de poste a poste, como é que o pano se liga ao poste. Está tudo bem discriminado. Depois, quando se entra nesta estrutura, neste espaço, há uma parte, o átrio, uma parte exterior, onde vamos encontrar o altar. Vamos encontrar ali o altar, onde são oferecidos os sacrifícios. Ao lado do altar vamos encontrar uma pia, que é onde os sacerdotes se lavavam, que tinha uma grande quantidade de água. E depois vamos encontrar uma estrutura fechada, tudo dentro do tabernáculo. E nessa estrutura fechada é aquilo que nós conhecemos como a parte dividida, e temos o lugar santo do lugar santíssimo, o santo dos santos. Então, dentro desta estrutura fechada agora, nós vamos encontrar vários daqueles utensílios. Temos no lugar santíssimo a Arca da Aliança, o propiciatório, que é a tampa da aliança. É a partir daqui que Deus se manifestava. Temos a mesa dos pães, temos o candelabro, que é um dos símbolos, por exemplo, de Israel, aquele com 7 hastes, não é?
temos o altar de incenso e depois cá fora temos o altar dos holocaustos, a estrutura da tenda e do átrio, e falta ali a pia onde os sacerdotes se iriam lavar. Então, Deus, com isso, o que é que quer comunicar ao povo? Eu sou um Deus que vivo no meio de vocês. Porque Deus comunicava a partir do propiciatório. Era ali que estava a presença do Senhor. Por isso ninguém podia entrar ali naquele lugar. Ou o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, depois no final vamos ver algumas imagens, uma vez por ano, para fazer expiação pelo povo. Então, Deus com isso quer dizer, eu sou um Deus que vivo no meio do meu povo. Eu fiz aliança convosco. Os outros deuses não são assim, vivem longe. Eu não. Eu sou um Deus presente, próximo. Eu tenho uma relação convosco, eu não dou só leis. Então, Deus vai dar indicações sobre a construção e o significado do tabernáculo. Vai instituir o sacerdócio. O sacerdócio é instituído, os sacerdotes todos são da tribo de Levi, mas dentro da tribo de Levi existem várias famílias. Deus vai explicar a responsabilidade de cada família, mas existe uma família que é a família de Arão. É a família da qual vão sair os sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes são todos descendentes diretos de quem? De Arão. Agora, os irmãos, quando estávamos a falar ali do tabernáculo, não se esqueçam, há 4 grandes famílias de levitas. Nós vimos várias vezes isso, há algum tempo ainda se lembram? Os meraritas, gersonitas, os coatitas, e falta um. Diz? Não, jeftitas não havia nenhum Jessé. Então fica para estudarem quem era o quarto. Havia 4 famílias de levitas. Houve uma altura que nós fazíamos vários questionamentos sobre isso. Cada família tinha uma responsabilidade. Por exemplo, havia uma família responsável pelos objetos sagrados. Mais nenhuma podia tocar. Uma família era responsável, por exemplo, pela parte exterior. Aqueles postes e o pano que ligava de posto a posto a parte exterior. Então, cada família tinha uma responsabilidade bem definida. E eles sabiam, nós fazemos isto, nós fazemos isto. Então, quando era para desmontar o tabernáculo, havia uma primeira família que iria entrar, que iria tocar em algumas coisas, a outra depois ia fazer as outras coisas, e cada uma tinha a sua responsabilidade. Isso mostra que na obra de Deus nós não temos todos a mesma responsabilidade. Nós assumimos uma responsabilidade e devemos fazê-la bem. Porque se alguém responsável por levar os objetos sagrados não levasse, tínhamos um problema grave. Agora os irmãos, chegava lá outro e tocava, morria. Não podia tocar. Não podia tocar, morria. Então ninguém pode falhar. Porque se falhar, vai comprometer. Então há essa responsabilidade. E agora Deus vai definir aqui tudo aquilo que tem a ver com o sacerdote, vai definir para que é que servem os sacerdotes, para representar o povo diante de Deus e naturalmente representar Deus diante do povo. E a presença de Deus exige mediação organizada e santidade. Com Deus nós não lidamos de qualquer maneira, há ordem. Temos aqui, Deus agora vai dizer, tem que construir o tabernáculo. Quem é que é responsável pela obra? Eles escolhem à sorte. Não. Na obra do Senhor não se escolhe à sorte. Deus vai escolher 2 homens e lhes vai capacitar artesãos bons naquilo que fazem. E vai escolher Bezalel e Oliabe e vai-lhes dar sabedoria. E vejam depois a descrição que o Senhor faz destes homens, a capacitação que lhes deu, que eles eram mestres, artífices. Fica a pensar a arte destes homens e as coisas que eles faziam com o ouro, com os metais, tudo isto para poder fazer o melhor para o tabernáculo. Então, o texto enfatiza aqui que a capacidade artística é um dom divino. E a construção de um espaço também tem aqui capacidade humana, mas empoderada por Deus. Não é? A espiritualidade também implica competências humanas e criativas. Temos aqui um toque de arte. Temos aqui um toque de arte. O sábado como sinal de aliança. Então Deus vai dar o sábado como sinal de aliança. Agora os irmãos, mas sinal de aliança porquê? Os outros povos não tinham dia de descanso. Não havia um dia de festa.
Não havia um dia de trabalho, de paragem de trabalho total. Até os animais paravam. E isto aqui marca uma coisa interessante, marca uma ciclicidade do tempo. O tempo para os outros era linear. O tempo para os israelitas era circular. Então eu tenho uma semana, 7, ok, agora vamos começar. 7, agora vamos começar. E era circular. E a maneira como nós lidamos com a vida quando temos circularidade é diferente. Eu tenho um problema, ok, agora vou começar. E até mesmo na nossa mente, nós funcionamos desta forma. Claro, foi Deus que nos fez. Na maior parte dos casos, sejamos honestos, quando alguém fuma, não começa na quarta-feira. Marca um primeiro dia. Quando alguém quer fazer uma dieta, por norma, mostra que está implícito. Vou começar na quinta. Normalmente nós não fazemos isso. Nós temos uma referência. Porquê? Porque há uma ciclicidade no tempo. Se não houver ciclicidade no tempo, nós fazíamos tudo em qualquer altura. Porque é que as decisões, as grandes que tomamos, desistimos depois rapidamente, são quando? No início do ano. Porque há uma ideia de ciclicidade em nós. Então Deus diz, porque eu vos conheço, então a vossa adoração vai respeitar a natureza que vocês têm. Há uma ciclicidade. Tanto que depois várias tribos, até indígenas, ainda hoje, seguem isto, seguem, por exemplo, a ciclicidade da lua. Nós precisamos, então Deus vai instituir agora o culto baseado nesta ideia. E há um dia. Então sabem, aquele é o povo do sábado. Aquele é o povo do sábado. Todos os sábados há festa. Todos os sábados ninguém trabalha. Quem é que não queria aquilo? Festa todos os sábados, ninguém trabalha. Descanso total. Então Deus vai instituir também, e sabemos que isto tem algum simbolismo, porque recordava a criação. E Deus vai explicar, porque Deus trabalhou 6 dias e o que é que aconteceu no 7º? Descansou. Descansem, vocês também precisam. Recordava a libertação do Egito, vocês trabalharam muito. Tem que haver descanso. E era um dia de santificação. Porquê? Era o dia que o povo ia adorar a Deus em comunidade. Então era um dia de santidade. Então Israel pertencia a Deus até na forma como contava o tempo. Até na forma como contava o tempo. E temos depois, também Deus vai dar as tábuas de testemunho que Deus vai entregar a Moisés, as tais 2 tábuas onde estavam expressos os 10 mandamentos. E a lei não foi apenas transmitida, ela foi escrita pelo dedo do próprio Deus. Na pedra, não dá para apagar. Ela foi escrita na pedra, não dá para apagar. Meus irmãos, antes de acabarmos, eu queria olhar para esta imagem. Alguns estão familiarizados, mas outros, se calhar, não conhecem bem, mas era mais ou menos isto. Estão a ver o tabernáculo, há várias representações, mas elas vão bater mais ou menos sempre no mesmo. Isto era um retângulo, então temos aqui o comprimento, temos aqui a largura. Depois posso-vos dizer as medidas exatas, porque se foi Deus que deu, as medidas estão bem definidas, exatas. Então, o tabernáculo tem a entrada aqui. A tenda de Moisés e de Arão ficava aqui nesta zona. Isso era a tenda dos outros sacerdotes. E depois o povo ficava distribuído. 3 tribos deste lado, 3 tribos daquele lado, 3 do outro e 3 destas aqui mais para trás. Para fazerem as 12 tribos. Então, aqui a entrada, entravam e temos aqui o átrio, nesta zona. No átrio nós temos aqui o altar. Eram aqui oferecidos os sacrifícios. Em algumas imagens os irmãos vão encontrar um altar mais para este lado, com uma plataforma. A ideia era o sacerdote subir. Eu acredito que esta representação não é das melhores, porque tinha que ter uma plataforma para o sacerdote subir, e tinha que subir de certa forma, de maneira que quem estivesse abaixo nunca podia ver a parte interior da roupa do sacerdote. Então não podia ser, por exemplo, uma escada normal, porque o facto da pessoa subir a escada, a roupa subia, então as pessoas podiam ver a parte do corpo interior do sacerdote, e isto não era permitido. Então por isso acredita-se que fosse uma espécie de rampa. Então seria uma caminhada normal, só que com inclinação. Então, mas temos aqui o altar de bronze, temos aqui a pia, que era um reservatório com muita água, que era onde os sumos sacerdotes, ou o sacerdote que ia oficializar, tinha que se lavar as mãos, purificar-se. Havia todo um ritual de purificação que passava pela lavagem. Então, estava aqui. Aqui, então, nós temos a parte, podemos dizer, santa e santíssima do tabernáculo. Era aqui, esta parte. E esta parte havia várias camadas de mantas em cima desta estrutura. A estrutura, Deus vai prescrever tudo ao pormenor, todos os postes, como é que se prendia ao chão,
quase o prego, e havia várias camadas, de tal maneira que quase não entrava luz lá dentro. Eu acho que nem devia entrar luz nenhuma lá dentro. Aquilo era feito de tal maneira, várias camadas, em algumas representações, os irmãos conseguem ver a cor, Deus determina, o material, Deus determina. Então, agora, temos ali aquele espaço. Aquele espaço, estão a ver este espaço, eu agora vou colocar, para nós vermos a parte de dentro. Isto aqui era forrado a ouro, as paredes, não é? E não havia luz nenhuma cá dentro, e havia então aqui uma divisão. Eu gostei desta figura porque eu não consegui encontrar uma figura mesmo boa. Imaginem que aqui há uma divisão. Quem está aqui não consegue ver o que está aqui. Está bem? Há uma divisão. Então, fiz aqui um corte transversal, mas para termos uma ideia. Aqui deste lado, nós temos o altar de incenso, o incensário. Não é? Temos aqui o candelabro com as 7 hastes e temos aqui a mesa com os pães de presença. Eram 12 pães colocados que representavam cada pão as 12 tribos de Israel. Então, estava aqui. Quando nós começamos a perceber isto, há algumas coisas que nos vêm à cabeça. Por exemplo, este pão era colocado e ficava aqui toda a semana. No final da semana era tirado e este pão só podia ser comido pelos sacerdotes. Mais ninguém podia tocar neste pão, chamados os pães de presença. Okay. Estes foram os pães que Davi comeu. Quando Davi uma vez vai ter com um sacerdote em Nob e chega lá e pergunta, tem alguma coisa para comer? E o sacerdote diz, não. Mas hoje é o dia que nós fizemos a troca do pão. É a única coisa que eu tenho. Mas Davi supostamente não devia comer aquele pão. Porquê? Porque os pães eram comidos por quem? Sacerdotes da tribo de Levi. E Davi era da tribo de Judá. Mas nós percebemos que Deus não castigou Davi. Então percebemos que é daquelas situações entre o sacerdote não dar para ser legalista e dar para salvar a vida. O que ele fez? Ele deu para salvar a vida. Ele não fez com dolo, diz, vou desrespeitar a lei, mas ele percebe que há situações em que há um conflito de valores. O que é que ele vai fazer? Vai privilegiar aquilo que é o valor humano, até porque Davi mentiu. Davi diz, eu fui enviado pelo rei, eu venho em nome de Deus. Né? Davi mentiu, o sacerdote agiu de boa fé. E depois temos aqui uma divisão, e aqui simplesmente tem um objeto, nós dizemos 2, mas é um, não é? Com 2 partes. Temos a arca da aliança e temos a tampa da arca, que é o propiciatório. Tudo revestido a ouro, uma madeira muito boa, mas toda a cobertura a ouro. E dentro desta arca, aqui vai estar as 2 tábuas da lei, aqui dentro, os 10 mandamentos, vai estar o cajado de Arão que floresceu, vamos ver, depois isto vai acontecer a determinada altura, vai estar aqui dentro, e vai estar mais uma réplica do maná. Eles vão colher um bocadinho e vão guardar e vão colocar aqui como símbolo da proteção e do cuidado que o Senhor teve com o povo. E vai ficar aqui dentro. Então Deus manifestava-se a partir do propiciatório, porque o propiciatório tinha 2 anjos representados com a cara para baixo, não podem olhar, com as asas assim, a tocar um no outro. Então as pontas das asas deles tocavam. E a partir do meio dos 2 querubins, Deus manifestava-se. Era dali que havia a representação do Senhor. E ninguém entrava neste espaço. Só o sumo sacerdote passava daqui para aqui uma vez por ano. Uma vez por ano. Que era para fazer a expiação do povo. Pedir perdão pelo pecado do povo. Uma vez por ano. E se ele entrasse impuro, morria. Aqui ninguém podia entrar sem uma pureza total. Diz a tradição, nós não sabemos, a Bíblia não diz, diz a tradição que, imaginem que ele entrou e morreu. Quem é que vai entrar a seguir para ir buscar? Ninguém pode entrar. Até porque se ele morreu, quem é que vai ir lá a seguir? Diz a tradição que ele entrava com uma fita aqui, no tornozelo, que é para, no caso de morte, poder puxar. Poder puxar, porque ninguém podia entrar naquele lugar. Mais tarde, quando acabamos este ciclo de estudos, podemos dedicar 1 ou 2 lições só sobre o tabernáculo, ver o significado de cada objeto, ver como é que foi feito cada objeto e percebermos a arte
Porque, por exemplo, o propiciatório é uma peça apenas. Como é que se faz uma peça apenas com aquilo? Uma coisa extraordinária, do ponto de vista artístico, mas também do ponto de vista simbólico. O véu que se rasgou de cima a baixo, quando o Senhor Jesus Cristo disse está consumado, é esta parte. Sim, sim, sim. Este véu é que se rasga, significa que agora nós temos acesso direto ao lugar santo. Exatamente. Ninguém podia ter quando isto está montado. Quando tem que ser desmontado, havia uma família, uma das famílias, que era responsável por tratar esta parte. Mais nenhuma conseguia ver. Tanto que na arca só aquela família podia tocar. Mais ninguém podia tocar. Por isso é que sempre houve a curiosidade. O que é que está lá dentro? Não. Aqui só entra o sacerdote uma vez por ano. Mais nada. Eventualmente, depois, a Bíblia não nos diz, mas se morresse, ninguém pode entrar. Eu acredito que Deus iria ou dizer a alguém para ir buscar, ou no momento de desmontagem, a família responsável tinha que desmontar, tinha que fazer a limpeza. Mas a Bíblia não nos diz que alguém tivesse morrido. Não. Mas havia, sim, no caso da desmontagem, havia uma família que era que podia fazer isso. Depois vamos ver mais exemplos para provar isto. Já vamos avançados no tempo, meus irmãos. Podemos deixar dúvidas para a próxima semana. Eu prometo que podemos começar se houver dúvidas e depois avançamos. Muito obrigado.